Queridos irmãos, este é um momento especial, é o momento das nossas irradiações. É aquele momento em que todos nós unidos juntamos aquilo que nós temos de bom e de melhor, em forma de energia, de fluidos renovadores, e juntos com a espiritualidade amiga, em forma dessas energias, nós emitimos aos nossos irmãos aquilo que eles precisam. Pai de amor e de bondade, os nossos pensamentos se dirigem em primeiro lugar aos nossos lares, passando por cada cômodo, levando a paz, a união, a compreensão, a tolerância, o amor a todos que lá residem, retirando de lá todos os pensamentos deletérios, negativos, aflições, ansiedade, e que esta energia boa se estenda aos lares ao nosso derredor, aos lares dos demais parentes e dos amigos, aos lares de toda a terra. Que o amparo se faça presente aos irmãos que erraram contra o seu próximo e contra a sociedade, nessa existência ou em existências anteriores, e hoje encontram-se privados de sua liberdade, seja em cadeias, presídios, casa de recuperação de menores infratores. Que o arrependimento visite seus corações e novas resoluções sejam tomadas, transformando suas vidas de um peso para a sociedade em ombros fortes que ampararão outros irmãos no amanhã. Que essa energia boa alcance os nossos pequeninos, que iniciam nova oportunidade no corpo físico, seja nos lares, em abrigos para menores abandonados, colocando o Pai amado aos seus lados pessoas que lhes deem a sustentação necessária para os amparar e lhes dar um bom exemplo a seguir, amparando também os nossos idosos nesse período de seu aprendizado sobre a terra, tendo eles também o braço forte que os amparará nas suas necessidades. Fortalece aos irmãos que se sentem abandonados, moradores de rua ou mesmo dentro dos lares, sem o pão do corpo ou com a sensação de solidão. Que o brilho da esperança ilumine o seu ser. Que o nosso coração possa abraçar os nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental, seja nos manicômios, em clínicas psiquiátricas. Sustenta, Pai amado, os nossos irmãos que passam pela provação da doença, seja nos lares, em hospitais, que suas dores sejam diminuídas, que seu ânimo se renove, para que seus espíritos se libertem das razões de seus sofrimentos. Que a luz do Pai Maior recaia sobre os obsessores e os obsediados, encontrando ambos o caminho do perdão mútuo, da renovação íntima. Aos nossos irmãos que não conseguiram enfrentar as dificuldades da vida física e optaram pela porta do suicídio, ampara o Senhor da vida, para que depois de saldarem sua dívida, mais fortalecidos, sejam abençoados com nova oportunidade na carne, e aí sim saibam valorizar a vida. Dai força, coragem e ânimo aos irmãos que não estão conseguindo o seu ganha-pão para se sustentarem e sustentarem sua família. Que a aflição seja minorada e que a beneficência, a caridade ilumine o coração dos irmãos que têm condições de prestar o auxílio necessário neste momento, estendendo a mão em forma de pão. Amparai os irmãos que detêm o poder em suas mãos, sejam governantes, empresários, para lutarem pelos mais vulneráveis, diminuindo a dor que a miséria e o descaso trazem ao irmão necessitado. Pedimos a magnetização das águas nas casas, nos prédios, sendo ali colocado a medicação para os nossos corpos e nossas mentes.
Pai de amor e de bondade, neste momento único pelo qual o planeta Terra está passando, pedimos, Senhor, que tenhamos sabedoria para aprender as lições que se fazem necessárias a cada um de nós. Que nosso orgulho e nosso egoísmo cedam lugar à humildade e à caridade em nossos corações. Que nosso amor possa envolver aos irmãos que estão desencarnando em tão grande quantidade, para que retorne à verdadeira vida, em paz e tranquilidade, consolando igualmente os seus parentes e parentes daqueles que passam pela doença, a fim de terem a devida compreensão que os aliviará neste momento de sofrimento. Agradecemos, do fundo de nossas almas, Pai amado, pela oportunidade que se faz presente neste momento de fazermos a nossa parte nessa caravana de luz. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, que a espiritualidade, amiga e benfeitora, nos acolha nesse momento de reflexão, a qual traremos um tema que nos é muito salutar. Queridos irmãos, o tema de hoje, no qual podemos fazer uma reflexão, é o tema do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse tema ele se encontra na terceira parte desse livro, cuja o título é A Vontade é a Maior de Todas as Potências. E é no capítulo 20 que tem o subtítulo que nós faremos uma reflexão agora, que é sobre a vontade. Todos nós temos a ideia, né, do significado da palavra vontade, porque ela faz parte das nossas vidas. Mas antes que adentremos essa potência que nos foi dada, vamos refletir sobre alguns conceitos. E fomos buscar lá no livro Espiritismo de A a Z. Então, vamos procurar o significado da palavra vontade na ótica, na visão da doutrina espírita. E foram inúmeros conceitos de obras diferentes que encontramos esse significado. Vejamos alguns deles. Primeiro, a vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre maneira elementar. E por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assumir e assim insar forças transformadoras. E isso está lá no livro dos médiuns, no item 131. Vejamos também em uma outra obra, cujo título é O Espiritismo perante a Ciência, nos traz o conceito de que a vontade é uma força considerável, por meio do qual eles, os espíritos, nós, portanto, agem sobre os fluidos. E pois a vontade que determina a combinação dos fluidos. Um outro conceito é o impacto determinante. Nela dispomos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. E isso nos traz Camille Flammarion em A Morte e os Seus Mistérios. Nas pegadas do mestre, na obra de Pedro de Camargo e Vinícius, ele também nos traz um conceito bem interessante, que é a força principal do caráter. Em uma só palavra, é o próprio homem. E um último conceito
porque poderíamos utilizar todo esse tempo para a nossa reflexão. O último conceito que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito de Verdade. E ele nos traz: a vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós, para que possamos decidir por nós quanto à direção do nosso próprio destino. Veja, é uma dádiva doada, a qual essa potência nós muitas vezes não fazemos ideia da magnitude. A vontade é a maior de todas as potências. Então, os estudos, as reflexões, as exposições, as obras que lemos, as palestras que assistimos, têm nos mostrado que a causa da felicidade não se encontra em lugares pré-determinados, circunscritos, materiais. Na realidade, a felicidade está nos mistérios da alma, o que é confirmado em todas as doutrinas. Em reflexões anteriores, quando estudamos sobre o reino de Deus, onde está o reino de Deus, a busca do reino de Deus, nós aprendemos que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é o reino de Deus nada mais é que a obra divina no coração dos homens. Portanto, está dentro de nós. Então, a vontade, ela vem a ratificar todo esse aprendizado, todas as reflexões que temos tido a oportunidade de aprender, assistir, refletir. Então, todos os ensinamentos se concentram neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial de nossas felicidades, de nossa felicidade. E essa felicidade não estamos nos referindo apenas na nossa jornada encarnatória por hora. É o uso adequado dessa potência que nos garantirá esse desenvolvimento autossustentável, ou seja, uma vez adquirido, para sempre mantido. A obra nos traz que o poder da vontade é ilimitado. Não tem limites para a nossa vontade. E podemos muitas vezes fazer uma reflexão com a nossa vida diária, com as pessoas que estão à nossa volta. Porém, na maioria dos casos, nós ainda, na nossa segunda fase da nossa evolução espiritual, ainda oriundos do mundo de provas e expiações, nesse planeta que gostamos de dizer que é um planeta escola, assim, nós não temos essa consciência. E muitas vezes nos distraímos usando essa potencialidade no qual não temos a plena consciência da sua força em escolhas banais, em detrimento de preciosas oportunidades de evolução moral. E aí buscamos, muitas vezes, na materialidade, nas coisas supérfluas, empregando, assim, o uso dessa potência em fatos, em atitudes que não nos trarão essa felicidade tão desejada. Felicidade essa que nós sabemos, no mundo em que habitamos, né, no plano em que nós estamos, ainda é uma felicidade relativa. Mas é uma construção para esse caminho. Então, dentro desse tema, a vontade como a maior potência, percebemos que há na alma humana, ou no espírito encarnado, como quisermos nos utilizar, há dois centros, ou melhor, duas esferas, duas potências de expressão.
Uma delas circunscrita, voltada a um plano, a um lugar pré-determinado. Então, mas esses dois polos, essas duas esferas, elas estão ligadas umas às outras. O primeiro polo, ou a primeira esfera, ela está ligada ao nosso eu, voltada às paixões, né? Às nossas fraquezas, à nossa mobilidade, à nossa insuficiência, né? À nossa busca pelas coisas efêmeras, né? Pelo materialismo guiado, né? Pelo nosso egoísmo. Então, enquanto nós usarmos essa força, essa potência, enquanto essa potência ela for dominadora e reguladora ao mesmo tempo, temos uma vida semeada por provações, uma vida semeada, né, por males, por doenças, e falamos em doenças tanto do corpo material como do corpo espiritual. Quando nós permitimos que esta força seja sobrepujante a essa segunda na qual nós vamos tratar agora. Essa outra força, porém, ela vem da profundeza do nosso ser. Ela é interna. Ela não é desse mundo material, desse mundo físico no qual nós estamos inseridos e que muitas vezes damos prioridade. Essa força interna é, ao mesmo tempo, a sede da nossa consciência. Lembrem-se, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? Cuja questão é: onde está escrito as leis de Deus? Está na nossa consciência. Então, essa esfera da vontade, dessa potência, ela tem a sede, o lugar de abrigo, a morada, como queremos dizer, a instituição na consciência. Então, ela faz parte da nossa vida íntima e é a fonte da nossa vida espiritual. E, por assim dizer, é o templo de Deus em nós. Então, como fazemos toda essa reflexão do uso da vontade como essa potência de valor ilimitado, né? De força ilimitada, de poder ilimitado? E é somente quando este centro, no qual nós acabamos de falar, desse centro que está intimamente no nosso interior, abrigado na nossa consciência, é que podemos, então, dominar os nossos impulsos inferiores. Essa potência oculta, conforme o Espiritismo também nos esclarece, ela é a fonte que nos leva até o Pai, que é uma fonte de plenitude, de paz, de brilho, de beleza. Sabemos que essa força, quando não empregada adequadamente, nos afasta exatamente de toda essa situação salutar no qual todos nós buscamos, não? Equivocadamente ou não. E é através dessa força intrínseca que nós estamos em comunhão com o Pai, que habita dentro de cada um de nós. E o Cristo já vem nos esclarecendo isso já de muito tempo. Onde podemos encontrar o reino de Deus, que está em cada um de nós? Através dessa força, usando-a positivamente para caminharmos em direção ao Pai, em direção à plenitude da evolução espiritual. E como o Pai é o foco de todo o amor, é o princípio de todas as ações, é em direção dele que devemos caminhar, usando essa potencialidade a nosso favor. E quando soubemos utilizá-la, nós descobrimos
o caminho correto, o caminho da retidão. E aí chegamos à conclusão que toda mudança só se obterá êxito se a vontade do sujeito, se a vontade do ser, se a vontade do espírito for predominantemente forte. É preciso muita vontade para tudo que quisermos na vida. E somos movidas pela vontade. Nas menores situações, nos menores momentos de nossas vidas, do nosso dia a dia, dos minutos no qual nós vivemos. Sempre usamos essa força, a vontade. E mesmo que a princípio não sabemos utilizá-la ou não classificamos como vontade, não tenho vontade de fazer tal coisa, mais fácil, é porque de uma certa forma a nossa vontade, a nossa potência nos diz que isso vai nos ser benéfico para uma situação ou outra, ou não vai nos prejudicar no momento ou outro. Estamos, mais uma vez, utilizando esse atributo que Deus nos outorgou, através do nosso livre-arbítrio, através das nossas escolhas. E a escolha da vontade, no qual nós empregamos nos nossos atos, também, é claro, não poderia deixar de ser, também teremos que responder. Aí está a lei maravilhosa do livre-arbítrio. Então, dando continuidade, sendo suficiente essa nossa vontade para superar todos os obstáculos da inferioridade que se apresentam, nós temos esta mola propulsora de trânsito no nosso planeta. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo, para os nossos objetivos. E os nossos objetivos sempre alinhados a uma meta. Temos objetivos? Sim. Temos vontade? Sim. Mas é preciso que tracemos metas. O que nós queremos alcançar? Esse é o alvo determinado. A vontade bem direcionada, dirigida no rumo certo, segundo Cristo, representa estrada dura. Porque Jesus, quando veio ao nosso planeta, ele não nos disse que teríamos uma caminhada fácil. Ele falou do cálice amargo. Mas, porém, essa caminhada, essa estrada dura, ela é uma estrada retificante, cujo caminho também nos leva a melhorias reais, de resultados concretos. É a certeza da nossa evolução. E para isso é preciso que tenhamos meditação, concentração, foco, persistência. Como nós podemos mesmo verificar no ato de andar de uma criança. Olha quanta força de vontade é necessário para o aprendizado do andar. Até que se equilibre com a ajuda de um adulto, até que se apoie no móvel. Então, é preciso muita força de vontade, até que atinja a plenitude. Então, a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós, atrai-nos novos recursos vitais. Toda a evolução humana, ela é fundada ou fundamentada na vontade. O desenvolver das civilizações é pela vontade. O avanço da ciência é movido pela vontade. A cura é movida pela vontade. Podemos usar o exemplo da ciência entre a vontade do médico de curar e a vontade do paciente a ser curado. Num ato de um passe, por exemplo, que tanto bem nos faz, então, a vontade de quem está aplicando um passe de levar energias salutares, tanto para a pessoa que está recebendo,
a vontade de efetivamente receber todas essas energias. Veja, é um processo de ação e de equilíbrio mútuo. Então, nos dirigindo para a conclusão, com a plena consciência desse fato, o uso adequado e bem empregado da vontade, é pela vontade que agimos e atuamos efetivamente na lei de causa e efeito. É através da vontade, controlada ou não, que impactamos de forma benigna ou maligna o equilíbrio da justiça divina. Vejam, é pela nossa vontade que isso acontece. Então, a vontade é faculdade soberana da alma, é força espiritual por excelência, e pode, por si mesmo, dizer que é a essência da nossa personalidade, com o uso do poder dos fluidos, e é acrescido com a evolução dos espíritos. É o uso bem empregado da vontade que nos traz. E nesse nosso meio material, nós temos que, muitas vezes, ignoramos essa potência outorgada e não sabemos utilizar dessa força. Para concluir, irmãos, a vontade de aliviar e de curar, como já dissemos, comunica o fluido magnético as propriedades curativas, o remédio para todos os males. E é a força da vontade que nos move, é a força da vontade que nos impulsiona, é a força da vontade que nos faz seguir, evoluir em direção ao Pai. Que nesse momento possamos estar com as nossas mentes equilibradas, usarmos essa força ilimitada através da nossa consciência e empregá-la em prol do benefício de nossa própria evolução. Que a espiritualidade amiga nos envolva e permita que, com toda a nossa boa vontade, possamos sempre seguir em direção ao Pai. Obrigada pela atenção e que tenhamos todo um bom dia, uma boa tarde, uma noite, com a proteção do Pai. Obrigada, queridos irmãos. Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vida que se faz presente. Agradecemos pelo teto sobre a nossa cabeça, pela nossa cama confortável, pelo alimento em nossa mesa, pelo nosso ganha-pão. Agradecemos pela saúde que temos, pela família que nos proporcionastes ter. Agradecemos, Senhor, inclusive pelas dificuldades que permeiam a nossa existência, pois são elas os desafios que nós precisamos enfrentar e vencer. Mas, acima de tudo, Senhor, dai-nos a força, o ânimo e a coragem para vencermos as dificuldades do dia a dia. Que assim seja.